um gráfico de setores. O gráfico de setores é aquele gráfico que ele será representado por um círculo, certo? É uma ferramenta importante para análise e representação de dados estatísticos, certo? Esse gráfico, na verdade, ele também tem o nome de gráfico de pizza, ou também gráfico circular, certo? Nele, as informações estarão dispostas, apresentadas em partes do círculo, certo? Então, para representar os dados em um gráfico de setores, é preciso que esses valores estejam em porcentagem. Esse gráfico ele vai representar partes em relação ao todo. Então, é necessário que esses valores sejam em porcentagens. Os dados eles serão distribuídos não de qualquer maneira, não de uma forma aleatória. Esses dados eles precisam ser apresentados de forma que haja uma proporção. E de onde vai ser essa proporção? A proporção será em relação à área do gráfico e os valores da porcentagem, certo? Ou melhor, será uma proporção entre o tamanho do ângulo e o valor em porcentagem. Temos aí alguns exemplos que serão como base para podermos construir um gráfico de setor, certo? Então, ó, um gráfico completo, aquele gráfico que tem 360 graus, ele está equivalente a 100%. O valor correspondente em porcentagem será 100%. A metade dele, que seria 180 graus, corresponde a 50%. A metade da metade, que seria um quarto, seria 25%, que é o ângulo de 90 graus. E eu tenho aí 45 graus, que corresponde a 12,5%, e 1%, que seria 3,6%. Eu pegando qualquer um valor desse daí, eu posso realizar uma regra de 3 e obter a porcentagem de qualquer outro ângulo, de um ângulo de 30, um ângulo de 40, certo? Basta realizar a relação de proporção. É importante que você lembre que esses valores eles são utilizados porque quando for colocado os números no gráfico, eles não serão colocados de maneira aleatória, de qualquer maneira, certo? Quanto maior a porcentagem, maior deve ser o pedaço lá do gráfico. Cada pedacinho que será dividido no gráfico, eu chamarei de setor, certo? Esse gráfico ele é diferente dos outros por não utilizar os eixos coordenados, os eixos cartesianos, que seria aquele eixo Y e aquele eixo X, que é na horizontal, e na vertical, que já estamos acostumados a utilizar, certo? Nesse caso, não vamos partir dessas informações. Então, ó, como construir um gráfico de setor? Para construir um gráfico de setor, irei dividir aquela circunferência ou círculo em regiões proporcionais aos dados percentuais, aos valores em porcentagem. E para determinar a medida do setor, que representa os dados estatísticos, partimos da associação de um ângulo de 360 equivaler a 100%, certo? Então essa será a nossa informação principal para construir um gráfico de setor, que 360 graus é equivalente a 100%, certo? E um dos instrumentos que podemos utilizar na construção é o transferidor ou compasso e o uso de uma régua também, certo? Então, ó, temos aí um exemplo. Vamos considerar a tabela que expressa em porcentagem a população aproximada de cada região brasileira em relação à população total do Brasil, segundo o censo de 2010 do IBGE. Então, ó, temos aí uma tabela com 5 regiões brasileiras, que é o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e as porcentagens em relação à população de cada região. Cada valor desse ele está em porcentagem. Então, temos aí no Norte, eu tenho 8,3% da população em relação à população brasileira. No Sul, eu tenho 14,4% e assim por diante. Eu consigo ter uma leitura precisa e rápida dos valores. Mas esses valores como serão colocados lá no gráfico? Primeiro, irei identificar quantas regiões, ou seja, quantos setores irá ser colocado lá no gráfico. Se eu tenho 5 regiões, já sei que o meu gráfico terá 5 setores, 5 pedacinhos, certo? Por ter esses pedacinhos, por isso vem o nome de gráfico de pizza, certo? E esses valores, para serem colocados no gráfico, eu tenho que saber qual é a relação dele angular. Com qual ângulo ele poderia ter aproximadamente lá no gráfico. Então eu faço uma relaçãozinha de proporção.
que foi dito anteriormente. 360 graus equivale a 100%. Certo? A partir dela, eu posso saber qual será os ângulos dos outros valores em porcentagem. Então, 8,3, fazendo o cálculo, eu vou ter aproximadamente 30 graus. Como foi que o senhor conseguiu isso? Então, ó, se 360 graus são 100%, 8,3% será correspondente a quantos ângulos? A quantos graus, perdão. Então, basta você realizar a regrinha de 3. Multiplico em cruz, x vezes 100 será igual a 100x, e 360 vezes 8,3. Tirando esse 100 daqui, passando para lá, terei 360 vezes 8,3 dividido por 100. Fazendo esses cálculos, eu vou obter um ângulo de 30 graus. O mesmo raciocínio ele pode ser aplicado nos outros valores. E eu vou obter o ângulo de 100 para 27,8. Para 7,4% eu vou ter o ângulo de 27 graus. 42,1 vou ter o ângulo de 151 graus, certo? E para 14,4 terei um ângulo de 52 graus. Perceba que somando todos os valores em porcentagens, eu vou obter o valor de 100%. Ou seja, o meu gráfico, o valor total vai girar sempre em cima de 100%. E a mesma coisa tem que ser com os ângulos. O total dos valores de ângulos tem que ser igual a 360 graus. Então, fazendo isso, eu vou obter os espaços, os tamanhos de cada valor e depois colocar os valores em porcentagens e terei o meu gráfico construído. Então, ó, é importante que você saiba que todo gráfico ele terá 3 elementos. O primeiro é o título, que é onde tem a principal informação, a fonte, que é de onde foram tirados esses valores, e a legenda, que vai especificar as cores, nesse caso, de cada informação. Então, ó, se eu quero saber quantos porcentos tem na região Nordeste, basta olhar na legenda qual é a cor que relaciona a região Nordeste, que é o vermelho. Então, olho lá para o gráfico, localizo a parte vermelha e saberei que é 27,8. Se eu quero saber a região Sudeste, olho na legenda qual é a cor da região Sudeste. É a cor amarela. Então, procuro lá no gráfico qual é a região, o setor amarelo e localizo o meu valor para a região Sudeste, certo? Então, a legenda ela tem esse papel de localizar ali as informações no gráfico do setor. Então, ó, isso aí, pronto. Temos aí um exemplo do uso do gráfico de setor, onde fala que a composição dos resíduos descartados no país no ano de 2017 está representada no gráfico de pizza a seguir. Então, ó, eu tenho aí vários materiais e tenho as suas proporções, seus valores em porcentagens de quanto foi descartado. A matéria orgânica, perceba que no gráfico é o maior setor, é a maior região. Logo, terá um valor maior relacionado a ele, que é 57,4%. O segundo maior, quem seria? Seria aquele pedaço em segundo plano maior do que os outros, que seria o plástico, 16,5%. O outro maior seria 13,2%, que é em relação a papel e papelão. E assim, eu tenho uma relação entre proporção e o tamanho do gráfico, certo? Consigo localizar cada informação no gráfico do setor. Lembrando que são apenas valores em porcentagem. Então, tem uma pergunta. Com base nos dados do gráfico de setor, quais resíduos não orgânicos equivalem aos 2 maiores valores de descartes do país? Então, desconsiderando a parte matéria orgânica, quais seriam os outros 2 maiores descartes de material em relação a esse gráfico? Os 2 maiores seriam quem? Seriam as 2 regiões maiores, tirando a parte orgânica, que seria o plástico e a matéria e o papel e papelão, certo? Então, só passar aqui. Então, ó, os 2 maiores valores percentuais de descartes não orgânicos, tirando a parte orgânica, no país são o plástico, que é 16,5%, de acordo com o gráfico, e papel e papelão, de 13,2%, certo? Então, ó, para cada
o tamanho do gráfico, perdão, ele está relacionado com o valor em percentual, como eu falei. Quanto maior o tamanho do setor, do pedaço ali no gráfico, maior será o seu valor percentual, maior será a sua porcentagem. No próximo slide, temos como exemplo uma atividade que relaciona o cálculo de como fazer o gráfico de setor. Então, ó, em um shopping center, há 4 salas de cinema, que na verdade são 4, e o número de espectadores em cada uma delas, num determinado dia da semana, foi de 300 na sala A, 200 na sala B, e 400 na sala C e 100 na sala D, certo? 300 pessoas na A, 200 na B, 400 na C e 100 na D. Veja como essa situação é representada em uma tabela e também em um gráfico de setor. Então, nesse gráfico, o círculo todo, ele indica a porcentagem total, ou seja, o quantitativo do somatório de todas as salas. E cada setor, cada divisãozinha que terá lá no gráfico, vai especificar uma das salas, certo? Então, passando, próximo. Passa aí. Pronto. Como é que esses valores ficariam distribuídos na tabela? Então, eu tenho lá sala A, B, C e D. Tem os valores para cada uma dessas salas que foi registrado. Veja que o total ali é igual a 1.000. E com esses valores, eu posso transformar esses valores em porcentagem. Por que eu tenho que transformar em porcentagem? Porque se trata de um gráfico de setor. Nele, as informações devem estar apresentadas em porcentagem. Então, como é que eu faço isso? Eu pego o meu total e faço uma relação com cada sala. 300 sobre 1.000, 200 sobre 1.000, 400 sobre 1.000 e 100 sobre 1.000. Simplificando, cortando os zeros, a primeira sala, na sala A, eu terei 3 sobre 10. Dividindo 3 por 10, eu encontro o valor de 0,3. Na segunda sala, sala B, eu terei 2 sobre 10. Cortando os zeros, deixando de forma mais simplificada. E dividindo 2 sobre 10, 0,2. Na sala C, 0,4. E na sala D, 0,1. Multiplicando isso por 100 para transformar em porcentagem, eu terei 30% na sala A, 20% na sala B, 40% na C e na D, 10%. Perceba que se eu somar todos esses valores, eu terei um total de 100%. Então, tendo agora esses valores em porcentagem, eu posso jogar esses valores lá no gráfico de setor. Então, ó, o maior setor do meu gráfico, ou seja, o pedaço maior, será aquele que terá a porcentagem maior, que será, no caso, a sala C, que é lá a parte amarela. Ela é a que tem o maior percentual de pessoas. O menor será aquele que terá o menor setor, o menor pedaço, o menor ângulo, que no caso se trata da sala D. Então perceba que há uma proporção entre os valores em porcentagem e o tamanho do setor, o tamanho de cada pedaço no ângulo. Então, ó, no próximo slide, tem aí como foi que descobriu o ângulo de cada uma daquelas salas. Então, na sala A, eu tinha lá que era 30%. Então, eu vou fazer uma relação entre esses 30% e o ângulo. Eu sei que 100 equivale a 360 graus. Então, 30 vai equivaler a quantos graus? Ou seja, qual vai ser o ângulo relacionado a 30? Multiplicando ali em cruz, em x, eu terei que o meu valor, de forma mais direta, será um ângulo de 108 graus. O de 20%, que foi da sala B, qual é o ângulo relacionado àquele valor? Será de 72 graus e que foi feito de que maneira? Fazendo a mesma relação. Se em 360 graus eu tenho uma porcentagem de 100%, 20% vai me dar quantos graus em relação ao ângulo? É só fazer a multiplicação e eu terei 72 graus. Na sala C, a mesma coisa. Era uma porcentagem de 40%. Relaciona esses 40% com os 360 graus, onde 100 equivale a 360 graus. 40 vai equivaler a quanto? Certo? Então, 40 vai equivaler a 144. Certo? E a mesma coisa na sala D, onde teve 10%. Certo? Lembrando que para realizar esse cálculo é uma regrinha de 3, onde a base de cálculo, para o cálculo, será a proporção de 360 graus correspondente a 100%.
certo? E para eu encontrar os outros valores, só tomando como base a sala A, eu tenho que, se 100% é 360 graus, 30 será em quantos? 30 graus será quantos por cento, certo? Então, eu multiplico o x vezes 360 e o 30 vezes 100. Passo o 360 para o outro lado, terei 30 vezes 100, que dará igual a 3.360. E quando eu faço essa divisão, eu vou encontrar o valor de 108 graus. Deixa eu só corrigir que aqui está a posição 30x, 360, 100. Só errei aqui. Vamos colocar da forma que está no quadro. 30 corresponde a x e 100 corresponde a 360 graus. Então, quando eu multiplico aqui e esse com esse, eu terei 100 vezes x igual a 30 vezes 360, certo? Então, passo 100 para lá, multiplico 30 vezes 360, igual a 108, e o 100 passa para lá, certo? Por que passou dividindo? Porque aqui, como está multiplicando, quando passa para lá, passa na operação inversa. Então, quando eu divido isso aqui, eu tenho um ângulo de 108 graus, certo? E esse cálculo eu faço com as demais salas, certo? Então, a aula de hoje foi essa, foi sobre os ângulos gráfico de setor. Espero que façam a atividade, certo? Pratiquem os exercícios, certo? E fiquem em casa.